Bom estar com vocês nesta manhã, me alegrando na presença do Senhor, em louvar ao Senhor, amém? Antes de começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Vocês podem ficar à vontade, podem se assentar, mas eu gostaria de orar. Eu gostaria que você colocasse diante do Senhor o teu coração. Se você tem inquietações, se até aqui a tua alma não se acalmou, é hora de se acalmar para ouvir o que o Senhor tem para compartilhar, não sou eu. Eu venho aqui com temor, orando realmente por aquilo que eu vou compartilhar, porque primeiro Ele compartilhou comigo, e para que no seu coração encontre uma terra fértil. Amém? Senhor, eu te agradeço pelo privilégio que temos de estar juntos neste lugar. É um privilégio olharmos uns para os outros e juntos, com louvores, com ações de graça, cantarmos ao Senhor, lembrarmos quem Tu és e o Teu amor, com ações de graça entrarmos na Tua presença, que é real, que é viva e que é presente neste lugar quando nos reunimos aqui. Eu te agradeço por isso, Senhor, e te agradeço pela oportunidade que temos também de ouvir da Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que nos ensina, pelo Teu Santo Espírito que vivifica em nós a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito que nos conduz. E eu peço, Espírito Santo, pela Tua condução nesta hora, para que possamos realmente mergulhar nas Tuas palavras, na palavra do Senhor e naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que cada alma se aquete, a alma que ainda está inquieta, se aquete no nome de Jesus. E o Espírito Santo tenha liberdade de agir neste lugar, conforme o seu querer e a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu acho lindo quando eu consigo ver e perceber a ação do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas o pastor ele começou a fazer uma introdução, falou da entrada de Jesus em Jerusalém, falou do seu retorno. Nós cantamos aqui sobre quem Ele é, e eu vou hoje falar sobre como nós aguardamos o retorno de Jesus. Em Mateus 24, nós não vamos ler Mateus 24, nós vamos ler a partir do capítulo 25. Eu vou aqui só dar um contexto, tá bom? Para ficar mais fácil, mais claro de entender a mensagem. Em Mateus 24, a gente vê que Jesus saiu do templo em Jerusalém e os discípulos se aproximaram dele e começaram a falar sobre a construção do templo. Aquela lá já era a terceira construção, não era a primeira. O templo havia sido construído já 2 vezes anteriormente, destruído, e aquela era a terceira construção. Então, a primeira foi o templo que Davi idealizou e que Salomão levantou. Depois ele foi destruído, depois teve uma segunda construção no tempo de Neemias e Esdras. E ele foi destruído, e depois essa construção. E essa construção, ela foi motivada para reconciliar os judeus com o governo romano. Era chamado, inclusive, de Templo de Herodes. E o rei ali, apesar dessa motivação, pediu para construírem realmente bem próximo, uma cópia do que tinha sido o Templo de Salomão. Então, assim, eu imagino os discípulos apontando o templo, falando dos detalhes do templo para Jesus. Porque, afinal, eles não tinham vivido no templo em que Salomão governava, né? E ali havia uma cópia. Sabe aquela coisa quando você passa por uma construção antiga, está com a sua família e você fala, olha filho, olha isso aqui, está há tanto tempo aqui, tem isso, tem aquilo, olha esse detalhe. Ou quando você vai em museu, né, às vezes o museu tem uma construção mais antiga, e você repara nesses detalhes. Eu imagino os discípulos assim. E o templo também era muito significativo para o povo judeu. Não era só uma construção, tinha um significado muito especial para o povo, né? E a Bíblia fala que Jesus se colocou a caminhar e ele chegou com os discípulos no Monte das Oliveiras. E Jesus respondeu assim, eu ouvi tudo o que vocês estão falando para mim. Mas sabe de uma coisa? Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vai ser destruído de novo.
Não ficar pedra sobre pedra é isso, vai acabar. Imagina a reação dos discípulos. Oi? Como assim? Eu acho que Jesus está falando uma coisa séria aqui. Eu acho que eu preciso entender melhor. E aí eles fazem perguntas para Jesus. Eles pedem explicações. Quando é que isso vai acontecer, Jesus? Qual vai ser o sinal da tua vinda? E o fim dos tempos? Eles emendaram 3 perguntas. E aí Jesus começa a responder. E a resposta está em Mateus 24 e Mateus 25. Jesus não fala quando a destruição aconteceria. Mas ele vai respondendo profeticamente sobre o fim dos tempos, sobre a destruição do templo, apesar de não falar uma data. E, de fato, se não me engano, pelo que eu li dos comentaristas, 40 anos depois isso aconteceu, o templo foi destruído. E ele fala também sobre o seu retorno. Mas ele enfatiza, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E ele ainda conclui, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não se preocupem com a data. Vocês não precisam saber a data, nem eu sei a data. Basta saber que o que eu digo é verdade e que vai acontecer, então fiquem preparados. Foi basicamente isso que Jesus estava dizendo. Preparados. Mas com qual propósito? Por que eu vou me preparar? Jesus vai voltar, eu vou estar com Ele. Eu quero estar com Ele. Então, para quê? Se eu já sou de Jesus. E aí, meditando um pouco nesses 2 capítulos de Mateus, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas ao meu coração. Sobre esse tempo de espera. E aí eu vejo que no capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas. A primeira é a parábola das 10 virgens. Elas não são desconexas. Não são histórias soltas que foram registradas ali. Jesus foi bem intencional ao contar cada uma delas. E hoje nós vamos ler, então, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Está lá no início de Mateus 25, se vocês quiserem abrir para acompanhar. Eu coloquei aqui já nas minhas anotações. Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias. Em algumas versões fala lamparinas. E saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Outra versão diz que as 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. Outra versão diz que as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo reserva. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Fim da história. Conclusão da história. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui Jesus está falando de um casamento grandioso. Ia ter um banquete. Na cultura judaica, a celebração de um casamento é diferente da nossa.
ela acontece em algumas fases. E eu vou explicar um pouquinho, porque é importante entender esse contexto para entender essa história. Para os discípulos era claro, era a realidade deles lá. Então, o casamento acontece em algumas fases. Existe a fase da promessa, que é firmada entre os pais dos noivos, mediante um contrato. Depois tem o noivado. O noivado é uma promessa pública e uma troca de presentes entre os noivos. E, a partir daí, o casamento só pode ser desfeito por divórcio. A festa nupcial é a celebração desse casamento, que poderia acontecer até um ano depois do noivado. E podia durar vários dias. Então, se você lembrar da história de Maria e José estavam nessa fase de noivado. Casados, mas não vivendo juntos, porque não tinha tido ainda a celebração do casamento, a festa nupcial. Acho que fica claro de entender dando esse exemplo. E na tradição judaica, na festa, acontece o seguinte: as 10 virgens são, na verdade, madrinhas ou damas de honra. Existem comentaristas que usam ou madrinhas ou então damas de honra. E elas não são para o noivo. No judaísmo, na cultura judaica, não existe poligamia, tá? A palavra virgens era usada na época de Jesus para indicar castidade, pureza, mas também fazia referência a jovens solteiros, tá? Então, a parábola conta sobre o primeiro dia da festa. E as madrinhas, elas tinham o dever de preparar a noiva, e elas também tinham o encargo de sair para receber o noivo e acompanhá-lo com suas lâmpadas. Tá? O noivo também era acompanhado por um amigo. Havia um cortejo pelas ruas da cidade. Tá? Até o destino da festa. E nesse cortejo, as damas de honra, as virgens, usavam lâmpadas para iluminar a entrada triunfal da festa. E vamos lembrar que não existia energia elétrica. Precisava de luz, né? Mas havia um simbolismo aqui, havia uma honra que se dava ao noivo. Tinha que ter uma iluminação especial na entrada da festa. Iluminava o caminho do noivo e honrava o noivo na chegada da festa, né? Então, havia um cortejo e as candeias, elas duravam o suficiente para uma procissão de núpcias, que começasse na hora marcada. Eu, quando lembro de ler essa passagem, eu imaginava uma candeia como uma coisa pequenininha. Eu não sei vocês, mas eu sempre imaginei uma candeia uma coisa pequena, um objeto de barro, como um vaso de barro, né, que tinha algo ali que colocava o azeite e mantinha o fogo. E estudando depois, que o Espírito Santo começou a falar com o meu coração sobre esta palavra, eu me deparei com um comentário que eu falei, uau! Essa eu não sabia, porque até nas Bíblias infantis a gente vê essa ilustração, né? Essas candeias pequenas, elas não conseguiam iluminar muito bem ao ar livre. Elas eram próprias para usar dentro de casa. As candeias, para realmente iluminar ao ar livre, tinham que ser tochas. Então, não era pequeno. Então, era uma vara, e ela era capaz de permanecer acesa por mais tempo. Então, eram longas varas, tinham trapos enrolados numas das pontas, embebidos em azeite de oliva. E quando o azeite era consumido pelo fogo, eles cortavam um pouquinho das pontas que estavam ali chamuscadas e colocavam mais óleo, mais azeite, para um novo período de iluminação, porque já estava apagando. Agora, a curiosidade mais legal, sabe quanto durava, em média, o tempo de iluminação até você ter que pôr mais azeite? 15 minutos. Você já ficou bravo porque o teu celular ficou descarregando a cada meia hora? Eu já. Você imagina ter que ficar recarregando a candeia a cada 15 minutos.
Mas além da responsabilidade de iluminar, então, a chegada do noivo, eu comentei isso, elas garantiam honra. E aí Jesus diz que 5 foram prudentes e 5 foram insensatas. Já deu para pegar por quê, né? Insensato é aquele que não possui bom senso, é contrário à razão, demonstra insensatez, imprudência, é imprudente, ou seja, que não tem cuidado, não tem cautela, é descuidado. E, de fato, elas foram muito descuidadas, essas 5. Elas não foram prevenidas. Houve um imprevisto e o noivo atrasou. Elas cochilaram, dormiram e, de repente, o noivo está chegando. Vamos aprontar tudo, vamos aprontar tudo. E aí elas vão tentar acender e não dá. Não tem óleo, está apagando, tem pouco óleo para fazer a chama. Tem pouco. E aí elas pedem para as prudentes. As das prudentes também estavam apagando ali, de todo mundo, né? Então, todas precisavam de mais azeite para manter a chama acesa. Todas. Mas as insensatas não trouxeram. Elas pediram, então, para as amigas que não deram. Elas não foram chatas, não. Porque se elas dessem, a cerimônia ficava comprometida. Não ia ter luz para nada. Ia ser um fiasco. Então, ou elas ficavam realmente com óleo, ou dançou. Elas não iam cumprir a responsabilidade dela naquela cerimônia. O meu foco hoje não é a festa, não é o noivo, mas são as damas de honra, a insensatez e o óleo. Jesus ele contou essa parábola com o objetivo de colocar nos discípulos um senso de urgência e de ajustar também o foco deles. Para qual lugar que tinham, eles precisavam ajustar o foco? Para o principal propósito de vida enquanto se aguarda o reino dos céus. Porque eles estavam interessados em saber, quando é que vai chegar o fim? Quando é que vai chegar o reino? Quando a gente vai estar lá? E Jesus fala, calma, eu não sei a hora, vocês também não. Mas, enquanto isso, vocês não têm que se preocupar com a data. Vocês têm que se preocupar com o propósito. Vocês não têm que saber do futuro. Vocês têm que saber como vocês vão chegar lá. E aí era preciso se preocupar, então, com o que era essencial. Todas tinham a mesma responsabilidade. Concorda comigo? Elas sabiam o que elas tinham que fazer. Elas deveriam estar lá por causa do noivo. E todas elas viviam o mesmo momento. Todas elas dormiram, todas elas ficaram cansadas de esperar. E elas estavam no mesmo lugar. E nós? Nós também vivemos o mesmo momento de espera. Estamos aqui vivendo em São Paulo, no estado de São Paulo. Estamos hoje reunidos aqui neste lugar. Todos cremos em Jesus. Entregamos as nossas vidas a Jesus. Aguardamos o retorno de Jesus. Caminhamos em fé. E estamos nesse tempo de espera. Vivendo em um mundo que está em trevas, caído, e que precisa da luz de Jesus. A diferença entre estas jovens aí na história é que cada uma delas encarou esse tempo e a responsabilidade que tinham de forma diferente. As 5 prudentes, elas focaram no que era essencial e estavam preparadas porque entendiam que não estavam ali por causa delas mesmas. Elas estavam lá com um propósito maior, e por causa do noivo. Então, para elas era claro ter azeite. Não podia faltar. Era um item individual e indispensável para que elas cumprissem o propósito delas ali. Então, ter e levar o óleo são coisas diferentes. Todas tinham, mas só 5 levaram. As outras não se preocuparam com a reserva, em manter consigo aquilo que era essencial para manter a boa iluminação do lugar. Em ter o necessário, bem fácil para pegar. Independente da situação. Independente do que estivesse acontecendo, se ia ter atraso ou não. Elas não sabiam
que não eram autossuficientes em azeite. Elas contavam que não haveria atraso. Mas elas sabiam que não podia faltar. Elas estavam, para mim, distraídas. Distraídas. Elas achavam que a primeira carga ali na tocha bastava, ia ser suficiente. A luz já estava ali, por que eu vou carregar óleo? E o noivo vai chegar mesmo, por que eu tenho que carregar óleo? Nós podemos ter a lâmpada, nós podemos já ter recebido Jesus, ter as nossas vidas iluminadas com a luz de Cristo, termos sido levados do reino das trevas para o reino da luz. Mas a gente está tendo que aguardar o noivo. E como é que a gente está fazendo isso? Como eu estou aguardando o noivo? Como você está aguardando o noivo? Entendendo que tem um propósito maior? Que essa espera não diz respeito a você, mas diz respeito ao noivo? O que é essencial para encarar esse tempo de espera? Olha, pensar que só aceitar Jesus e minha vida está resolvida é cair numa insensatez e num engano. A insensatez é um comportamento, é uma atitude, ela parte de uma decisão, de escolhas que nós fazemos. Então, qualquer comportamento e decisão que você fizer, baseado nas suas próprias vontades, desejos, e ainda com vários argumentos plausíveis, eles não vão estar alinhados com o noivo. Eu imagino aquelas insensatas, fosse nos dias de hoje, pensando no que roupa que elas iam estar vestindo, que o sapato de salto já estava machucando o pé, que elas precisavam de mais bateria no celular e precisavam tirar uma selfie excelente para colocar nas redes sociais, parecendo página de revista de ensaio fotográfico. Mas e o noivo? Ele que se preocupe com ele mesmo. Elas estavam distraídas. E ignoraram. Deixaram de lado o essencial para manter a candeia acesa, o propósito para o qual elas estavam ali. A Bíblia diz o seguinte sobre os insensatos. Os tolos dizem no seu coração, não tem Deus, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Está todo mundo fazendo besteira. Está todo mundo fazendo besteira. Olha como o mundo está. Não tem Deus. Onde Deus está? Veja, está todo mundo fazendo, não acontece nada. Então, por que eu tenho que fazer diferente? E, às vezes, a gente associa a corrupção e prática do mal a assassinatos, a roubos, a violência física, mas esquece que outras atitudes que alimentam a nossa carne, os desejos da nossa carne, também são prática do mal. E vão contra aquilo que agrada o noivo. E atrapalham o desenvolvimento da nossa salvação. Em Mateus 7, 26, 27, fala assim, Jesus fala assim, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Nos últimos 2 domingos, a gente tem sido exortado pelo Espírito Santo a nos posicionarmos. A Ana Lígia falou sobre submeter-se e obedecer, o que começa com uma decisão, e não é decisão domingueira, é de todo dia. O pastor Roberto falou no domingo passado que ser peregrino de coração significa assumir uma postura com vontade para andar nos caminhos de Deus, conhecê-lo e fazer sua vontade. Eu não quero chover no molhado hoje aqui, mas eu vou falar um pouco também sobre posicionamento, mas o meu foco é o óleo. A gente já entendeu que insensatez não é um caminho bom. Não é. A nós foi anunciado o evangelho do reino, certo? Eles estavam ali falando sobre o reino dos céus. Jesus veio para anunciar o evangelho do reino,
a sua mensagem, o seu amor, a sua entrega, a sua graça que nos alcançou, nos levou para uma vida nova no seu reino. Não é lá. A gente entende que já começou. E que o reino não é terreno. Está lá em João 18:36. Jesus nos exorta a buscar o reino de Deus acima de tudo. Lucas 12:31. E nós ansiamos entrar no reino dos céus, herdar o reino, como dizem as Escrituras. Estou certa? Não estou falando bobagem? Você quer, né? Mas enquanto a gente vive aqui, sabendo que a nossa pátria é celestial e aguardamos o grande dia, precisamos da luz e do óleo. Do que é essencial. A gente vive num mundo que precisa da luz de Jesus e da manifestação dos filhos da luz. E como então nós vamos viver nesse tempo de espera até o encontro com o noivo? Eu vou falar um pouquinho sobre o azeite. O azeite nos tempos de Jesus era um item básico, primário, necessário, essencial. Já deu para perceber, né? Então ele tinha que estar na cesta básica de toda a família. Na nossa hoje, a cesta básica só é cesta básica se tiver arroz e feijão. Na do judeu era o azeite. O azeite é a farinha, né? Então, ele era usado na alimentação. Israel é escasso em água, então para fazer pão era farinha e azeite. Ele era usado no preparo de perfumes, de ungüentos, de remédios, de iluminação e também na unção. Além de ser um produto que rendia bons lucros para quem trabalhasse com ele. Todo mundo precisava. A gente vê lá em 1 Reis 17 que Deus multiplica o azeite para a viúva de Sarepta e sustenta ela, o filho e o profeta Elias num tempo de seca. Em 2 Reis, a gente vê que Deus multiplica o azeite na casa da mulher de um dos discípulos dos profetas. Esse discípulo tinha morrido, ela tinha dívidas. Deus multiplicou, ela pagou as dívidas e viveu do que sobrou. Em Salmos 23:5, a gente vê que o óleo é citado ali, o que unges a minha cabeça com óleo, é um óleo perfumado. E o óleo da unção, que ungia enfermos, e eu vou falar depois uma outra função desse óleo da unção. Tinha um óleo que ungia enfermos. Marcos 6, a gente vê isso. Jesus envia os discípulos, eles usam o azeite para ungir. Eles vão debaixo da autoridade de Jesus. Mas eles usam o óleo para ungir doentes. Tiago 5, 14 e 15 fala, entre vocês tem alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Então, ungir com azeite não é um ato da medicina, não é um remédio nesse sentido, não é uma poção espiritual, milagreira, mas é um símbolo da consagração da pessoa doente e da presença do Espírito Santo, que traz a cura. É o poder do Senhor que opera. E havia o óleo da unção, usado para ungir profetas, sacerdotes e reis. Então, eles eram introduzidos no seu ofício pela unção com óleo. Então, era um ato que simbolizava a operação do Espírito Santo em cada um deles. Mas olha só o que mais a Bíblia fala sobre unção. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito, ou fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Isaías 61, 1 e 2 fala assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor. Jesus leu esse texto numa sinagoga, fechou o livro do profeta Isaías e falou assim, hoje se cumpriu as Escrituras, a Escritura que vocês acabam de ouvir. Está lá em Lucas 4. É a descrição do ministério de Jesus e do ministério que ele deu à igreja.
Em Atos 1, 3 e 8, ele fala: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas, indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. De novo, Jesus está falando sobre isso. Mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O derramamento do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. Ele traz revelação de quem é o Senhor, quem é Jesus, a graça do Senhor. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo, produz em nós um bom caráter, transforma e habilita a igreja para agir. É Ele que traz o poder para você viver nesse tempo de espera, para você cumprir o seu propósito enquanto você aguarda o noivo. O propósito de iluminar a chegada do noivo. O propósito de honrar o noivo. O que então nós estamos fazendo? A nossa vida tem apontado para Jesus? A nossa vida tem mostrado o que Ele faz? O que Ele é poderoso para fazer? A nossa vida está iluminando a chegada do noivo? Porque Ele vai voltar. Eu não sei o dia, talvez eu não esteja viva, não sei. Mas é fato, Ele vai voltar. E se eu recebi da luz do óleo, da luz e do óleo, o que eu estou fazendo? Eu estou me preocupando com o essencial? Eu estou caminhando com reserva de óleo para cumprir esse propósito de iluminar a chegada do noivo, honrar o noivo? Eu fiz essas perguntas para mim. Estou fazendo para vocês agora. Eu não tenho azeite em mim mesma. Eu não sou autossuficiente em azeite. E eu também sei que eu não quero estar no grupo das insensatas. E eu também sei que um carro que está com um tanque vazio também não vai para lugar nenhum. Uma tocha, então, sem óleo, também não ilumina nada. Sem o Espírito Santo, sem o azeite, a gente também não. Aí vai passar esse tempo de espera e a gente vai passar junto. A gente não vai desenvolver a salvação. Que não é porque o meu pai foi salvo, eu também sou. A salvação é individual. A vida com Jesus é individual. O Espírito Santo foi derramado para todos, mas Ele habita em cada um. É individual. A sua ação é individual. Como é que a gente vai, então, caminhar com reserva de óleo? Como é que a gente tem reserva? Como é que a gente chega no óleo? Você não precisa comprar. O Jael brincou ontem. Falou: foi por isso que você pediu para comprar duas garrafas de azeite? Falei: não. Eu compartilhei um pouco com ele ontem. Ele falou: entendi. Por isso você colocou na lista de mercado 2 garrafas de azeite. A gente não pode comprar. Para nós não vai custar nada, mas para Jesus custou tudo. Tudo. E Ele te dá de graça. Eu vou ler com vocês agora um trecho do capítulo 5 de Efésios. A gente não tem como não lembrar do texto que fala: deixai-vos encher pelo Espírito. Mas eu vou ler um trecho maior do que esse versículo. Está lá em Efésios 5. Em casa você pode ler o capítulo completo. Mas eu vou dos versos 8 até 20. Me aguenta um pouquinho aí, tá bom? Presta atenção na leitura. Verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Quem é que está segurando uma candeia aí?
Vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não pratiquem as obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que o texto é muito mais do que não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito? Cantar salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o coração, dando graças, falando entre nós a palavra do Senhor, que está nesses salmos, nesses hinos, é parte de um caminho de prudência, é parte de um comportamento que não é insensato. E ele adverte contra a insensatez antes. E ele fala assim: não se embriaguem com vinho. Hoje, muita gente não precisa de vinho para ficar embriagada. Eu não falo de bebida alcoólica, não. Hoje basta uma ideologia, ou então as redes sociais, ou a internet, ou o entretenimento, e você tem uma pessoa embriagada sem ter ingerido uma gota de álcool. E aí você tem uma pessoa totalmente distraída, desfocada e com o coração aberto para receber toda a influência que existe no mundo. E lixo e podridão. Porque à medida que isso vai entrando no coração, vai tomando espaço daquilo que é bom. Vai soterrando aquilo que é bom. E a insensatez vai ganhando mais espaço. De forma prática, caminhar como reserva de óleo, de forma prudente. Então, não é só deixar-me encher pelo Espírito, como Paulo orienta. É me expor à luz, é andar na luz. Discernir o que é agradável ao Senhor, não participar das obras infrutíferas das trevas, não viver de forma libertina, seja pelo álcool, pelas ideologias, pela cultura, pela internet. E eu vou colocar outra coisa aqui. Você pode se relacionar com o Espírito Santo todo dia. Ele é quem guia toda a verdade. Ele é quem traz revelação da palavra. Ele é que às vezes redireciona você para o caminho que você precisa estar. Ele é quem torna viva a palavra no seu coração e na sua vida. Ele é quem traz transformação. É a presença do Senhor em você e com você o tempo todo. E até para pequenas coisas, você pode pedir a ajuda do Espírito Santo, porque Ele é conselheiro. Então, a decisão de caminhar de forma prudente ou insensata é individual também. É minha, é sua. O azeite ali era o essencial. A gente também precisa do essencial para iluminar a chegada do noivo e honrar o noivo. Nós fomos selados, Deus nos ungiu, nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Nós recebemos poder para testemunhar, para sermos testemunhas, para iluminar, não para vivermos para nós mesmos, mas para um propósito muito maior. Eu não posso terminar essa ministração sem orar com vocês sobre isso. Quando eu comecei a ler, o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito disso.
Eu entendi que muitas vezes a gente precisa realinhar. Não significa que você tem uma jornada na fé e que às vezes você não precisa voltar ou ajustar o foco. Não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário. É prudente, né? É prudente, é necessário. E às vezes você pode estar precisando hoje realinhar o seu coração ao propósito de viver pelo noivo e para o noivo. Viver pelo noivo e para o noivo. Buscando, tendo em foco, buscar o que é essencial. Buscar mais óleo, buscar o Espírito Santo. Eu orei pedindo ao Espírito Santo para me ajudasse a manter os meus olhos, o meu foco, o meu coração no essencial. E para que isso ganhasse atitudes práticas no meu dia a dia. Com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha casa, com o meu trabalho. Você não vai ser tirado desta terra para você viver esse propósito. É aqui, é no seu ambiente de trabalho, é na escola, é na sua família. O que é mais importante? A construção de um templo? Ou, em outras palavras, porque hoje não tem o templo de Jerusalém. A sua casa e a decoração da sua casa? Ou o templo que Deus ergueu, não feito por mãos humanas? O que é mais importante? A luz da filosofia, da cultura, de ideologias? Ou a palavra que é lâmpada para os pés e luz para o caminho? O que é mais importante? Ideias e conselhos que você busca no Google, nas redes sociais, em gente que diz que é coach? Ou a sabedoria que o Espírito Santo tem para dar? O que é mais importante? As músicas que estão no topo da lista? Os hits aí, pops, os hits sertanejos, os hits da quebrada? Ou encher o coração, os lábios, a casa e os ouvidos seus e dos outros com louvores e ações de graça? O que é mais importante? Buscar ter satisfação momentânea. Estourar o limite do cartão de crédito porque você queria aquilo. Comida mais saborosa da cidade. Ostentar para os amigos. Ó, eu tenho, viu? Eu também tenho. Ou aprender a viver contente em toda e qualquer situação. O que é mais importante? A roupa que você veste e as fotos que você tira para colocar nas redes sociais, como se fosse um ensaio fotográfico, digno de revista? Ou revestir-se da luz e da santidade? O que é mais importante? Aprender a se relacionar com o Espírito Santo e manter cheia a reserva de óleo? Ou falar, hoje não, hoje acordei atrasada. É possível se relacionar com o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Valorize o Espírito Santo, valorize a pessoa do Espírito Santo, valorize a ação do Espírito Santo em você e o poder que Deus já te deu. Porque dele, é do Espírito Santo, não é seu. A salvação, como eu falei, é individual. E crescer na salvação também é individual. E se viver com Cristo, e viver com Cristo também é uma caminhada individual. E se viver com Cristo é morrer para o mundo, o que é mais importante? A vida com o Espírito Santo, a vida com Jesus, guiada pelo Espírito Santo, ela não se resume e nem pode se resumir ao domingo, ao seu grupo de comunhão e acabou. Ou, pior ainda, se resumir ao dia que você aceitou Jesus. É ignorar, é deixar de lado tanta coisa boa que Deus tem, se você vive dessa maneira. Porque sim, há muita alegria em caminhar com Jesus e com o Espírito Santo. Eu sei que essa frase pode assustar. Se viver com Cristo é morrer para o mundo, então o que é mais importante? Calma. Isso não significa que você não vai ter alegrias na vida, que você não vai ter prazer, mas você vai estar no lugar certo, o teu coração vai estar no lugar certo, a tua alegria vai ser a alegria verdadeira.
Às vezes a gente canta aqui, anseio por mais de ti. Meu desejo é sentir teu poder, vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Eu vou falar para você, é linda essa canção, eu canto ela de todo o meu coração, porque é uma oração. Mas eu oro, Senhor, eu não quero só sentir, porque os meus sentimentos são muito volúveis. E tem vezes que na caminhada de fé você não vai sentir absolutamente nada, nem vontade de orar. Mas eu desejo viver pelo poder do Espírito. E o meu anseio é que você também deseje viver pelo poder do Espírito, caminhando com reserva de óleo, vivendo pelo noivo e para o noivo. Amém? Quem quer caminhar com reserva de azeite? Eu quero. Quem quer a ação do Espírito Santo no seu coração? Quem quer iluminar a chegada do noivo para esse mundo? Quem quer honrar o noivo? Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Se você realmente anseia e deseja isto no seu coração, vamos orar. Esse texto tem muito mais coisa, o capítulo 25 aqui de Mateus tem muita coisa. Se eu tiver oportunidade, eu vou voltar nele para compartilhar com vocês o que o Senhor tem falado comigo. Porque não é só o óleo, não é só realmente ficar atento ao seu propósito, tem mais coisa. Mas o primeiro passo é realinhar o teu coração, entender o propósito, caminhar com reserva de óleo. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra. O Senhor é tão bom, tão bom. Não deixou, Senhor, seus discípulos na ignorância, mas orientou, exortou e deixou para nós esses ensinamentos até hoje. Eu te agradeço porque o Senhor nos chama para perto. E porque o Senhor nos deu do Teu Espírito Santo, que habita em nós. Nós fomos selados, comprados, somos Teu, Senhor. E não queremos caminhar como insensatos neste tempo em que aguardamos a volta de Jesus. A volta gloriosa, a volta majestosa do Rei dos Reis. Mas queremos sim assumir o nosso lugar, o nosso propósito neste tempo de espera. Iluminando a chegada do noivo no mundo em que está em trevas. Honrando o noivo com a nossa vida, com as escolhas que fazemos. Não queremos fazer escolhas momentâneas, mas queremos fazer as escolhas sábias, não as insensatas, mas as sábias. Não queremos ser como Esaú, que rejeitou a bênção por causa de um prato de comida que ele comeria no dia seguinte. Queremos escolher o essencial. Queremos caminhar com reserva de óleo. Ministra então aos nossos corações, eu peço. Espírito Santo, renova aqueles que estão cansados. Aqueles que se acham sem forças. Aqueles que se acham perdidos. Aqueles que se acham distantes. Renova. Derrama mais óleo. Eu peço no nome de Jesus. E derrama mais óleo sobre todos nós neste lugar. Queremos, ó Deus, que as nossas vidas iluminem, como tochas, ó Deus, bem acesas, que iluminam, mas não que estão apagando. Eu peço no nome de Jesus, derrama mais óleo e usa as nossas vidas, enquanto aguardamos a Tua volta, Jesus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Aleluia. Nós vamos cantar esse cântico, mas só o refrão dele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E que você possa fazer um compromisso de buscar o Espírito de Deus todos os dias, a cada manhã. E aqueles que ainda estão buscando o batismo com o Espírito Santo, não falam novas línguas ainda. Ah, meu querido, é uma busca. Você deve se aplicar nessa busca. Talvez você ainda não fale em novas línguas, mas o Espírito de Deus está dizendo: venha me buscar, venha buscar os dons. Você vai profetizar, você vai operar dentro daquilo que Deus tem para você. Amém? Aqueles que estão em casa, comece a buscar o Espírito de Deus com intensidade.